Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, esse aqui é o Pilha de Livros e essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo porque as cachorras decidiram brincar. Eu liguei aqui, ó, elas decidiram brincar uma com a outra às 10h16 da noite de uma quinta-feira. Mas enfim, agora vai dar certo. O vídeo de hoje não é para falar sobre livros, o vídeo de hoje é para falar sobre saúde mental. Se você se interessa por esse assunto, já deixa o seu like, se inscreva no canal porque eu vou tentar trazer mais conteúdos assim pra cá. E deixa seu comentário se você tem alguma indicação de livro ou alguma coisa que você vê aí que você ouça, né, também durante o vídeo e ache interessante, tá bom? Então vamos lá. Há mais ou menos um ano atrás, eu sentei no chão lá da outra casa que eu morava e gravei um vídeo falando sobre a minha relação com a terapia e o efeito que ela teve na minha vida. E foi um vídeo muito interessante porque ele reverberou em outras redes sociais, ele teve um alcance assim com outras pessoas que eu não esperava e até as pessoas do meu círculo mesmo me trouxeram um feedback muito positivo, ouviram o que eu disse, se identificaram, foram atrás de ajuda ou me parabenizaram por eu estar ali me colocando, né, de certa forma me expondo. Quando eu pensei nisso, eu achei interessante trazer essa visão novamente para cá, esse tempo todo depois, porque minha vida mudou muito, muito, muito. E sempre com a ajuda da terapia, eu pude trabalhar o meu autoconhecimento e pude tomar todas as decisões que eu precisei tomar até o dia de hoje e que eu ainda vou precisar tomar, porque a vida do adulto é sofrer, tomar decisão e chorar. É brincadeira, mas é sério. Então, esse tipo de vídeo é sempre bem difícil de gravar porque ele é muito pessoal e ao mesmo tempo tem muita coisa para falar. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui sobre esse um ano até agora, né? Sobre a minha validação. Como eu me valido. Eu lembro que naquele vídeo eu falei muito como eu me vejo, como eu me via, né? Ou como eu me vejo, não deixei de me ver. Mas como eu comecei a me tratar com mais carinho. Agora tá dançando por causa do Potter que tá aqui no meu colo, meu cão de... Como fala? Apoio emocional. Para, filho. Para. Desde aquela época eu passei a me olhar com mais cuidado, com mais carinho. Eu ainda sou uma pessoa que me cobro muito, muito, muito por tudo, mas como eu disse lá também, eu questiono, sabe? Tudo que eu sinto, tudo que eu faço. Tanto para coisas legais, tanto para coisas que não são tão legais assim. E o que isso trouxe? A minha autovalidação. Eu me tornei uma pessoa muito mais confiante. Eu era muito medrosa, sabe? Para me colocar, para falar com outras pessoas, para defender a minha opinião, o que eu acredito, porque eu tinha um medo extremo de entrar em conflito, de deixar o outro desconfortável, e isso acabava me deixando desconfortável, né? De certa forma. É claro que tudo tem limite, que onde termina o meu começa o do outro. Por isso que eu falo que é um assunto muito difícil. Mas agora eu valido tudo o que eu faço. Eu acredito muito em mim. Inclusive, eu já fiz coisas como, por exemplo, eu acho engraçado até hoje falar que foi uma palestra, né? Mas eu fiz uma palestra para as minhas colegas de trabalho sobre a importância da leitura na educação infantil. Fui lá na frente de todo mundo, falei, coloquei meus pontos, expliquei e foi tão gostoso, sabe? Elas participaram, falaram, foi tão incrível. E um ano atrás, eu fiz até um post no Instagram sobre isso, um ano atrás, eu jamais conseguiria nem aceitar a proposta que me fizeram para fazer isso, porque eu seria capaz de perder noites de sono, chegar lá eu não ia conseguir falar, e agora não. Quando a minha diretora me convidou para fazer isso, eu fiquei assim, ai meu Deus, será que eu tenho assunto para falar durante uma hora? Mas eu tenho um canal no YouTube que fala sobre leitura, que para mim é a coisa mais interessante, é uma das coisas que eu mais amo no mundo. Por que eu não vou conseguir falar uma hora sobre isso? Aí eu sentei lá, conversei, sentei não, né, que eu fiquei em pé, mas
levei coisas pessoais, o primeiro livro que eu ganhei do Harry Potter, que é uma coisa muito pessoal, para as pessoas se sentirem confortáveis e acolhidas naquele momento, para poder compartilhar comigo também. Como eu disse, 1 ano atrás eu seria incapaz de fazer isso. Esse é um exemplo de uma coisa positiva, mas eu passei por muita coisa difícil durante esse 1 ano, em que eu fiquei com medo, eu tremi na base, eu fiquei nervosa, eu perdi noites de sono, eu perdi cabelo, mas eu não voltei atrás da minha decisão. Tem momentos na nossa vida, por mais difícil que seja, a gente tem que se escolher. E eu fiz isso e foi uma decisão muito difícil. Eu passei muito tempo me questionando se era a decisão certa, mas eu fui lá e fiz, e eu tô colhendo os frutos dessa decisão. E são frutos muito bons, mas também tem coisa ruim. Tudo que a gente faz, a gente recebe coisas muito boas e às vezes coisas não tão boas assim. Mas essa decisão também me transformou, porque eu comecei a me ver como uma mulher forte, como uma mulher capaz, como uma mulher que consegue resolver as suas coisas, as suas questões, tomar as suas decisões. Então isso foi muito importante. E o que isso tem a ver com a terapia? Foi na terapia que eu comecei a me enxergar dessa forma. Eu acho até importante colocar aqui que uma vez eu tava conversando, porque eu virei a incentivadora da terapia, né? Fulano fala, ai, tô com dor de barriga, eu falo, faço terapia que passa. Uma amiga minha falou pra mim que quando eu tava assim bem no olho do furacão, que eu tava bem sensibilizada, bem fragilizada, que eu faço tudo que a minha terapeuta manda. E isso ficou aqui, ó, no meu ouvido por muito tempo, porque a minha terapeuta não manda eu fazer nada. Às vezes eu até gostaria, sabe, que ela falasse, vai lá, faz isso, isso, isso. Mas não, todas as decisões que eu tomei partiram de mim. O que a terapia me ajuda é me ver como uma pessoa capaz, como eu já disse aqui algumas vezes, para poder fazer tudo isso e não me sentir uma pessoa desamparada. Eu aprendi muito nesse processo que eu preciso estar em mim e não no outro, que eu preciso me cuidar, me satisfazer, me amar, para depois eu pensar no outro. Virei uma pessoa egoísta? De certa forma eu virei, mas agora eu sou uma pessoa confortável comigo mesma. Eu fico até com vontade de chorar quando eu penso nisso. Porque a gente sabe que a vida é tão difícil, mas tão difícil, e ficar sempre abrindo mão para tudo, eu entendi que não estava me levando a lugar nenhum. Quando eu comecei a pensar em mim, eu comecei a fazer 1 milhão de coisas incríveis. Outra coisa que também mudou muito nesse 1 ano, a minha autoestima. Tudo é muito pessoal nesse vídeo, né? Mas como eu falei que eu me achava muito pequena, eu sempre tive essas questões da forma como eu me olhava. Por mais que eu sempre me achei uma pessoa bonita, inteligente, era um olhar diferente. Agora eu me olho com mais cuidado, sabe? E não é porque, sei lá, eu tô com uma espinha no meio da minha testa que isso me torna uma pessoa pior ou que isso vai me fazer eu não querer fazer alguma coisa. E acontecia antes. Eu lembro que teve uma vez que eu perguntei pra minha terapeuta como que a gente faz pra ter essa autoconfiança, né? Porque na minha cabeça eu precisava ler em algum lugar, era alguma fórmula mágica, alguma coisa que ela ia me falar que eu ia descobrir de onde que saía a autoconfiança. Mas na verdade, a gente trabalha e a gente cuida todos os dias. Eu trabalho minha autoconfiança quando eu vou pra academia treinar, quando eu vou fazer minha unha, quando eu cuido de mim, quando eu leio um livro, seja ele de qualquer assunto, quando eu vou fazer um passeio, quando eu saio com as minhas colegas, sabe? Tudo que eu faço pensando em mim trabalha a minha autoconfiança. Isso quer dizer que eu me tornei a melhor pessoa do mundo? Não, gente, longe disso. Eu ainda tenho muita coisa pra resolver comigo mesma. Às vezes a gente resolve uma coisa e aparece outra. E tá tudo bem, sabe? Eu aprendi que eu não posso esconder os meus sentimentos, que eles não são errados. Uma coisa que eu tenho feito também, que eu fiz algumas vezes, que eu quero que se torne uma prática mais comum, é escrever,
sobre os meus sentimentos, sobre o que tá acontecendo. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha aqueles diarinhos, né, que a gente escrevia bastante. E agora eu também tenho, eu tô com um caderninho ali do lado da minha cama. Quando eu tô com um sentimento muito forte, eu sento e escrevo sobre ele. Porque a gente precisa aprender formas de lidar com os nossos sentimentos, não de escondê-los, não de colocá-los embaixo do tapete e fingir que eles não existem. Lidar com as alegrias, com as tristezas, com as frustrações. Os sentimentos classificados como ruins são mais difíceis de lidar, né? Quem vai questionar uma alegria, uma paixão? Ninguém. Vocês questionam muito quando você tá triste, quando você tá inseguro, quando você tá inquieto. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que apesar de tudo, no final do dia, eu vou dormir com a paz e a tranquilidade de saber que eu sou uma pessoa incrível, que eu sou amável, sabe, que eu sou inteligente, que eu sou capaz. Na minha concepção, todo mundo deveria se sentir assim. Eu consigo deitar assim todos os dias? Não, bem que eu gostaria, mas eu não consigo. Mas eu levo o meu dia na intenção de terminá-lo assim. E a terapia, no final das contas, é isso, né? Ela me ajuda a olhar as questões por uma ótica diferente. Quando a gente está no meio do furacão, a gente acha que só existe um caminho, só existe o problema, que as coisas não vão ter solução, e elas têm. Eu sou a pessoa da terapia, me interessei muito por psicologia, queria entrar mais a fundo nessa área e eu vou entrar, é um desejo que eu tenho no meu coração. E eu sou muito grata também a ter insistido, sabe, na terapia. Foi a primeira coisa na minha vida que mesmo quando ficou difícil, eu não deixei pra lá. E com essa decisão, tudo na minha vida se moveu para isso também. Porque eu era aquela pessoa que quando as coisas ficavam muito difíceis, eu abandonava. E agora eu não sou assim, eu enfrento o meu medo, eu sou uma pessoa corajosa, mas a diferença é que agora eu acredito que eu consigo. E a terapia é o gancho que me ajuda a fazer tudo isso. Como eu disse lá no primeiro vídeo, eu acho que esse vídeo ficou muito confuso, que eu vou descobrir na hora da edição. Eu espero que de alguma forma ele possa ajudar as pessoas como o outro vídeo ajudou. Não esquece, como eu já falei, comenta aqui embaixo se você tem alguma coisa, ou sei lá, vai no meu Instagram, me manda um inbox, tá aqui embaixo linkado também, que a gente pode conversar sobre esse assunto, que graças a Deus hoje em dia não é mais um tabu. Fazer terapia não é coisa de gente doida, fazer terapia devia ser inclusive mais acessível para todo mundo, tá? Eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisinha para você, te despertado um sentimento bom, e que você possa absorver alguma coisinha de toda essa maluquice que eu falei. Acabei de falar que não é coisa de maluco, tô falando de maluquice. Mas é isso. Um beijo e até a próxima sessão e o próximo livro. Luna, Mione. E mais importante, de mais significado. Oi, pessoal! Tô um pouco maluco, mas eu tô aqui.